Oi, gente! Vamos gravar essa videoaula para vocês que não conseguiram, né, entender na aula passada porque a conexão estava péssima. Espero que semana que vem dê tudo certo e a gente continue de onde parou e que todo mundo consiga assistir a aula e não seja prejudicado, ok? Então, eu vou dar um resumo das partes mais importantes que a gente viu na aula passada e fazer os exemplos, certo? Vou fazer de maneira mais sucinta possível para o vídeo não ficar muito longo e vocês cansarem. Então, hoje a gente vai estudar sobre as formas de energia. Existem várias formas de energia: energia térmica, mecânica, cinética, potencial, elétrica, magnética, química, nuclear, certo? E a energia total do sistema a gente chama de E maiúsculo, certo? Porém, na termodinâmica a gente usa bastante a energia por unidade de massa. E quando a gente usa essa energia por unidade de massa, essa energia passa a ser um E minúsculo, certo? Então, toda propriedade, quando a gente utiliza uma letrinha minúscula, quer dizer que é ela por unidade de massa, certo? Então, E minúsculo vai ser o E maiúsculo sobre M, energia total sobre a massa. E a fórmula, joule por quilograma, quilojoule por quilograma, certo? Então, sempre que a letra estiver minúscula, a gente tem uma grandeza por unidade de massa, ok? Aqui, falando que a gente tem duas formas de energia, macroscópicas e microscópicas, certo? As formas de energia macroscópicas são as famosas energias cinéticas e potencial, certo? E a microscópica são as energias que são da molécula, é a energia interna do sistema, ok? Formas macroscópicas de energia. Acho que vocês já devem ter visto essa fórmula, é a fórmula da energia cinética, que ela diz o quê? mv² sobre 2, certo? Então, a energia cinética só existe se tiver movimento, se tiver velocidade. Energia cinética só existe se tiver movimento, se tiver velocidade, certo? Então, se eu quero colocar ela em unidade de massa, esse Ezão, Czão, passa a ser Ezinho, Czinho, certo? E como a gente colocou por unidade de massa, dividiu pela massa, o M vai sumir. Então, por unidade de massa, Ezinho, Czinho é igual a V² sobre 2. E a unidade é quilojoule por quilograma, certo? Aí vem a energia potencial, que também é uma conhecida da gente. Energia potencial é mgh ou mgz. O Senjo chama a altura de z, certo? Mas pode chamar de qualquer letra. A energia potencial, ela só ocorre, ela só existe quando a gente tem uma elevação, certo? A gente escolhe a referência, vamos supor que a referência é o chão, e o prédio tem 100 metros. Então, a altura é 100 metros, então lá em cima eu tenho energia potencial. Porém, no chão do prédio, do térreo, eu não tenho energia potencial. Por quê? Porque eu não tenho uma altura, certo? Então, a energia total de um sistema, o Ezão lá que a gente viu, vai ser a energia interna, certo? Que é uma forma de energia microscópica, mais as duas formas de energia macroscópica, que são a energia cinética e a energia potencial, ok? Então, isso daqui vai virar U mais mv² sobre 2 mais G mais mgz. Como eu quero também por unidade de massa, isso daqui tudo vai virar minúsculo. Ezinho igual ao zinho mais EC minúsculo mais EP minúsculo, certo? E essas letrinhas, U vai virar U minúsculo, M daqui vai sumir, V² sobre 2, e o M daqui também vai sumir, vai ficar só GZ, certo? Essa é a fórmula por unidade de massa, então vai ser joule por quilograma. As maiorias dos sistemas fechados permanecem estacionários, parados durante o processo, e, portanto, não sofrem nenhuma variação em suas energias cinética e potencial. Então, sistemas fechados, cuja velocidade e elevação do centro de gravidade permanecem constantes durante o processo, são frequentemente referidos como sistemas estacionários, que foi o que a gente viu na primeira aula, são sistemas que não variam com o tempo.
Quando a gente tem um sistema estacionário, um sistema que não varia com o tempo, a variação da energia total de um sistema é igual à variação da energia interna, certo? Bom, às vezes a gente precisa trabalhar com fluxo ou taxa, certo? E como que a gente trabalha com esse fluxo? Para trabalhar com esse fluxo, a gente precisa calcular o fluxo de massa ou vazão mássica. Isso vocês vão ver bem direitinho em mecânica dos fluidos, talvez comigo também, certo? E esse fluxo de massa quer dizer que é a massa por unidade de tempo, representada por m ponto. Esse pontinho em cima do m quer dizer que ele está derivado uma vez em relação ao tempo, certo? Então, m ponto a gente chama de vazão mássica e a unidade dele é quilogramas por segundo, certo? Quilogramas por segundo. Sempre que a gente tem um pontinho em cima da letra, quer dizer que vai ser por segundo, certo? E esse m ponto ele é dado pelo ρ, que é a densidade do fluido, vezes a área da seção transversal, vezes a velocidade daquele fluido, certo? E aí a gente obtém o m ponto. Outra fórmula de obter o m ponto é através da vazão volumétrica. A vazão volumétrica ela é dada por metro cúbico por segundo, certo? É o V, é como se fosse o volume com pontinho em cima. Então, é o volume com pontinho, ou seja, por unidade de tempo. Então, V ponto vai ser metro cúbico por segundo. E a gente pode obter o m ponto através do V ponto, certo? Como? M ponto é igual a ρ V ponto. E aí, a gente consegue obter esse M ponto. Quando a gente quer a energia em forma de taxa, a gente simplesmente usa essa fórmula aqui. Ezão, que é o nosso fluxo de energia, vai ser igual a M ponto, que é a vazão mássica, vezes o Ezinho, que é o quê? Que é a energia por unidade de massa, certo? Então, aqui, deixa eu riscar aqui, pegar um pincel. Quando a gente trabalha por unidade de massa, por unidade de tempo, a unidade ficaria, joule por segundo, certo? E joule por segundo, joule de energia por segundo, porque a gente tem um pontinho aqui em cima, tá trabalhando com fluxo, e por definição, joule por segundo é watts, certo? Então, vamos para o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, que você já tem até a resposta, porque eu mandei para vocês, fala que um automóvel comum consome cerca de 5 litros de gasolina por dia, certo? E o tanque desse automóvel cabe 50 litros. Então, ele deve ser reabastecido a cada 10 dias, já que ele consome 5 litros por dia e o tanque só cabe 50 litros. Além disso, sabe-se que a densidade da gasolina varia entre 0,68 a 0,78 kg litro e seu poder calorífico inferior é de aproximadamente 44.000 kJ por quilograma. O que é um poder calorífico? Todo combustível ele tem seu poder calorífico. Quanto maior o poder calorífico, mais eficiente ele é. Vocês vão ver isso mais para frente do curso, mas só para contextualizar o problema, certo? Então, 44.000 kJ por quilograma quer dizer que quando queima 1 kg de gasolina, libera 44.000 kJ de energia, certo? Queimei 1 kg de gasolina, liberei 44.000 kJ de energia, certo? Suponha que todos os problemas associados à radioatividade, então, é o mesmo carro agora, só que com combustível radioativo, certo? Supondo que todos os problemas associados à radioatividade e à disposição final de resíduos dos combustíveis nucleares estejam resolvidos e que o automóvel seja abastecido agora com urânio. Considerando que o automóvel novo vai vir com 100 gramas de urânio, determine se ele terá que ser abastecido em condições normais de uso, certo? Então, a gente tem um carro a gasolina e a gente, com todos esses dados, a gente consegue calcular quanto de energia esse carro precisa por dia, certo? Então, a gente calcula quanto de energia esse carro precisa
por dia para realizar as atividades normais, certo? E aí a gente vai para o urânio e ver quanto tempo o urânio dura, esses 100 gramas de urânio dura, gastando aquela quantidade de energia que o carro precisa por dia. Vamos lá fazer. Eu vou abrir aqui outra tela para fazer na mão. Calma aí que tá indo. Então, vamos lá. O primeiro passo é saber quanto de massa de gasolina é gastado por dia, certo? A gente sabe, vocês devem ter visto em física, que Rho, cadê que não tá copiando? Rho, que é a densidade, é igual a massa sobre volume, certo? Nossa, tá ficando muito ruim. Deixa eu limpar a página. Começando de novo. Rho é igual a massa sobre volume, ok? Não sei por que tá ruim hoje. Rho é massa sobre volume. Então, a gente consegue calcular a massa da gasolina multiplicando a densidade dela pelo volume que ela ocupa, ok? Então, a massa da gasolina vai ser... A densidade da gasolina foi dada um intervalo de valor do problema. Eu vou usar 0,75, certo? Então, 0,75 quilogramas por litro vezes o volume. O problema diz que o volume, deixa eu voltar aqui, é de 5 litros por dia, certo? Então, vamos lá. Vezes 5 litros dia. Ups, vamos lá, escreva. 5 litros dia, certo? Então, eu posso cortar litro por litro aqui e a massa da gasolina vai ser de 3,75 quilogramas por dia, certo? Então, essa é a quantidade de gasolina que é queimada por dia, 3,75 quilogramas, ok? Só que eu não quero saber a massa da gasolina, eu preciso saber quanto de energia o carro precisa por dia. Então, vamos lá. Para a gente achar quanto de energia o carro precisa por dia, a gente pega essa massa e multiplica pelo poder calorífico, certo? Então, esta energia vai ser 3,75 vezes o 44.000, que é o poder calorífico da gasolina, que é a quantidade de energia que ela libera quando queima 1 quilograma, certo? Então, a energia que é preciso para um carro andar todos os dias é de 165.000 kJ, certo? Para essas condições do problema. O carro precisa de 165.000 kJ por dia. Sabendo disso, sabendo que ele precisa de 165.000 kJ por dia, a gente vai ver qual que é a energia do urânio e saber se ele vai ter energia suficiente para fazer o carro andar e por quantos dias ele vai fazer esse carro andar,
certo? Sem precisar reabastecer. Então, vamos lá. A gente achou a energia que o carro precisa por dia. Agora, a gente vai achar a energia do urânio. Vou chamar de EU, certo? A energia do urânio vai ser a massa vezes o poder calorífico, igual foi no caso da gasolina. Então, a energia do urânio vai ser a massa do urânio, que foi dada 0,1 kg, certo? Que é o que vai vir dentro do carro, 100 gramas de urânio. E o poder calorífico do urânio, ele não foi dado no problema, mas é só pesquisar na internet, certo? Que é um valor tabelado. É 0,73 vezes 10 a sexta. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, a energia do urânio, que o urânio libera, é 0,75 vezes 10 a nona kJ. Se essa é a energia que o urânio libera, e eu tenho a energia que um carro precisa por dia, como que eu acho o número de dias que o urânio consegue dar aquela energia, certo? Como é que a gente vai fazer? O número de dias vai ser igual ao quê? Vai ser igual à energia do urânio, que a gente acabou de descobrir, kJ, dividido pelo quanto o carro precisa de energia por dia. O carro precisa de 165.000 kJ por dia, certo? É isso que o carro precisa de energia por dia. A gente corta aqui kJ com kJ e vai sobrar só o número de dias. Fazendo essa divisão aí, a gente chega no valor de 40.790 dias, certo? E isso é equivalente a 112 anos. Então, com 100 gramas de urânio, um carro ele consegue andar por 112 anos sem precisar reabastecer, certo? Então, se não fosse o problema de ser um combustível nuclear, ninguém precisaria abastecer o carro nunca mais, certo? 100 gramas de urânio saindo de fábrica já vai fazer todo mundo andar para sempre. Ok? Então, recapitulando, calculamos quanto de energia esse carro precisa por dia, através dos dados da gasolina. E aí, a gente calculou depois quanto de energia 100 gramas de urânio libera. Dividimos um pelo outro, a energia total do urânio, dividido pela quantidade de energia que ele precisa durante um dia, e achamos 40.690 dias, certo? Então, vamos seguir. Uma coisa que a gente vai trabalhar muito é a energia mecânica, que vocês devem saber, devem lembrar lá de física, também da escola. Energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial, certo? A energia mecânica, ela não se perde, ela só se converte em energia cinética e energia potencial, energia cinética e energia potencial, ela vai trocando essa conversão. É a energia que é utilizada para, por exemplo, gerar energia numa hidrelétrica. Esses sistemas de energia mecânica não envolvem a conversão de energia nuclear, química ou térmica para energia mecânica, certo? Elas só envolvem a constante troca de energia cinética e energia potencial. Aqui, energia mecânica é definida como uma forma de energia que pode ser convertida completamente em trabalho mecânico e diretamente por um dispositivo mecânico ideal, tal como uma turbina ideal, certo? Então, energia mecânica, ela é totalmente convertida em trabalho. Isso se for um sistema ideal, obviamente, mas o mundo não é ideal. Então, parte dessa energia mecânica, ela vira energia térmica. A energia térmica não é energia mecânica, é apenas uma energia causada pelo atrito que faz com que essa energia mecânica vire energia térmica, certo? A energia mecânica, ela é dada por P sobre ρ, pressão sobre densidade,
mais V ao quadrado mais GZ, certo? Isso é lá por termos de massa. Tá vendo o Ezinho minúsculo? Então, é por unidade de massa. E em forma de taxa, a energia mecânica, taxa, o pontinho em cima, ela é igual ao M ponto, que é o fluxo de massa, vezes o Ezinho. E, colocando em termos de variação entre dois pontos, ela é dada por essa outra fórmula. Exemplo 2, da energia do vento. Vamos fazer esse exemplo. Acho que vocês até chegaram a ver na aula. Um local avaliado para a instalação de uma estação eólica tem ventos estáveis de velocidade de 8,5 metros por segundo. Determina a energia do vento por unidade de massa, para uma massa de 10 kg de ar e para um fluxo de massa de 1.154 kg por segundo. Então, vamos lá. Então, segunda questão, letra A. Letra A pede simplesmente a energia do vento por unidade de massa. O vento, ele só tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Então, a energia por unidade de massa, lembram que é Ezinho, vai ser só a energia cinética, que é a energia que o vento tem. E a energia cinética por unidade de massa vale V ao quadrado sobre 2. A velocidade é de 8,5, certo? Então, 8,5 ao quadrado sobre 2. Este resultado dá 36,1. Qual que é a unidade? A unidade é Joule, unidade de energia, certo? Por quilograma, que é a unidade de massa, ok? Agora a gente já vai para a letra B. A letra B pede para 10 gramas de ar. Então, o Ezinho passa a ser Ezão, certo? Que agora ele não vai ser mais por unidade de massa. E para a gente tirar ele da unidade de massa, a gente multiplica o Ezinho pela massa. É para 10 kg de ar, então vai ser 10 vezes o Ezinho, 3,1. 36,1, desculpa. Então, o Ezão vai ser 361 Joule. Agora, só Joule, porque não tá mais por unidade de massa. Vamos para a letra C. A letra C, ele pede em taxa. Então, a gente tem o quê? Ezão ponto, certo? Então, para a gente achar o Ezão ponto por unidade de taxa, a gente precisa multiplicar o Ezinho por M ponto, ok? Então, Ezão ponto vai ser o M ponto, que às vezes a gente precisa calcular, nesse caso não, porque ele já foi dado, 1.154 vezes o Ezinho, que é 36,1. Então, o fluxo de energia vai ser de 41,7 kJ por segundo. Kilojoule por segundo é, por definição, kilowatts, certo? Kilowatts é a unidade que vocês veem dos equipamentos, a potência dos equipamentos. Por exemplo, um chuveiro de 5.000 kW, quer dizer o quê? Que a cada segundo ele libera 5.000 kJ, certo? Então, ele libera uma quantidade de energia de 5.000 kJ a cada segundo, que é bastante. Vamos passar. Como a gente viu na primeira aula, a transferência de energia de um sistema fechado, que é o que a gente vai trabalhar aqui, ela só ocorre através de calor e de trabalho, certo? O que é calor? Calor é uma forma de energia que é transferida entre dois sistemas, e o calor ele só acontece a transferência de calor quando há diferença de temperatura, certo? Quanto maior a diferença de temperatura, maior a transferência de calor. Quando a temperatura se iguala, não tem mais transferência de calor. Ó, aqui tá 25, aqui tá 5, então a gente tem uma transferência de calor. Aqui tá 25, aqui tá 15, a gente tem outra transferência de calor. E ambos aqui estão a 25, então a gente não tem nenhuma transferência de calor, certo? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa importante. Ah, tem sim. O sistema é chamado de adiabático quando não tem nenhuma transferência de calor, quando o calor é igual a zero. Então, para esse sistema ser diabático, a gente precisa de um isolamento
bem grande, em que o calor não vai poder entrar nem vai poder sair, ou simplesmente porque ele está em equilíbrio térmico, certo? Então, foi o que eu falei. Quando que é um sistema adiabático? Quando ele está bem isolado, com isolamento ao redor e calor não entra nem calor sai, ou quando ele está na mesma temperatura e aí já está em equilíbrio térmico. O calor, ele é dado também por quilojoule, que é a unidade de medida, mas também pode ser dado por BTU. BTU é uma unidade inglesa bastante utilizada em ar-condicionados, certo? O calor, ele também pode ser utilizado por unidade de massa. Então, calor por unidade de massa, o Qzinho vai ser Qzão sobre M, certo? Sempre. Qzão vai virar Qzinho, por quê? Porque ele está por unidade de massa. Porém, a gente precisa, às vezes, da taxa de transferência de calor, e não só do calor. Então, é aí que entra o M ponto de novo. Para a gente obter a taxa de transferência de calor, a gente multiplica o M ponto pelo Qzinho, certo? Ou simplesmente divide o Qzão, se a gente já tiver ele, né, pelo tempo, certo? E aí, Qzinho ponto vai ser a mesma unidade de quilojoules por segundo, por unidade de tempo, e que é equivalente a quilowatts. Transferência de energia por trabalho. Agora a gente vai ver a energia por trabalho. O trabalho ele só ocorre quando há um deslocamento, certo? Não existe trabalho se não houver deslocamento. Pensem na forma padrão de trabalho, força igual a distância, trabalho igual a força vezes distância. Desculpa, trabalho igual a força vezes distância. Só existe trabalho se houver uma distância percorrida. Mesma coisa aqui, certo? O trabalho, assim como a energia, assim como o calor, ele também pode ser colocado em unidade de massa e vai ser W minúsculo igual a Wzão sobre M, certo? Quando a gente quer pôr unidade de taxa, vai virar o quê? W ponto. E esse W ponto a gente chama de potência, certo? Então, a potência do equipamento é a quantidade de trabalho realizado por unidade de tempo, W ponto. Veja, esse calor que entra, esse calor que sai, esse trabalho que entra, esse trabalho que sai, a gente, quando vai utilizá-lo, eles na primeira lei da termodinâmica, que é onde a gente vai realmente utilizá-los, a gente precisa saber os sinais. Então, existe uma convenção de sinais que diz que o calor é maior que zero quando ele está entrando no sistema, então ele entrou no sistema, ele é maior que zero, e ele é menor que zero quando o sistema está perdendo calor, certo? Ao contrário do trabalho, o trabalho é maior que zero quando o trabalho é realizado pelo sistema, quando o trabalho está saindo, certo? O sistema está realizando um trabalho, está dando trabalho a alguma coisa, então ele é positivo. E quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ou seja, no sistema, está entrando, ele é negativo, certo? Aqui algumas observações, né? Vocês podem ler depois. E vamos para os próximos exemplos. Esses exemplos são mais teóricos, gente. Então, eu vou só falar. Queimando uma vela em uma sala isolada. Uma vela está queimando em uma sala bem isolada, sendo a sala, o ar mais a vela, o sistema, certo? Então, sala é ar mais a vela. Determine se existe alguma transferência de calor durante esse processo de queima. Então, a transferência de calor é da onde para onde? Do sistema para a vizinhança, da vizinhança para o sistema. Se o sistema é a vela mais a sala, e essa sala está bem isolada, então a gente não tem transferência de calor, porque o sistema não consegue dar calor para a vizinhança, e nem a vizinhança dar calor para o sistema, porque ele está isolado, certo? Então, não há transferência de calor. Também não há nenhuma variação de energia interna, já que esse sistema permanece isolado, certo? Agora, se o sistema fosse a vela e a sala fosse a vizinhança, daí iria sim ter uma transferência de calor da vela para a sala, da sala para a vela. Outro problema fala: uma batata que inicialmente estava a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, está sendo assada em um forno mantido a 200 graus Celsius como mostra. Existe alguma transferência de calor durante o processo de cozimento? Depende do sistema que a gente considerar,
Se a gente considera a batata como sistema e a casca como a fronteira, o forno vai ser a vizinhança. Então, o forno e a batata vão trocar calor. O calor vai do forno para batata, certo? Agora, se a gente considerar o sistema, o forno inteiro, daí não tem transferência de calor do forno para batata. Vai ter do forno para a vizinhança, da vizinhança do forno, certo? Então, a resposta A, sim, transferência de calor. E esses exemplos aqui, eu quero que vocês façam, que foi o que eu passei em sala de aula, certo? Então, vocês façam e depois me peçam as respostas no grupo, e daí eu mando, que eu já tenho a resposta deles, certo? Esses é para vocês treinarem, não precisa entregar, porém, esses daqui são para vocês entregarem, certo? Uma coisa que toda vez que tiver um Czinho na questão, quer dizer que a resposta é conceitual, ok? E todas essas questões foram do livro do Sync. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Eu fiz ela bem rápido, vocês devem ter percebido que eu falei bem rápido, mas é para não ficar cansativo o vídeo, tá? Então, tchau, tchau, até aula que vem.